Pensa numa terra gigantesca, quase toda coberta por um manto de gelo que não parece ter fim. Uma paisagem assim, de uma beleza absurda, mas também muito remota, muito isolada. Pois é, essa é a Groenlândia. Parece uma pergunta meio sem sentido, né? Mas foi exatamente isso que rolou quando o ex-presidente Donald Trump simplesmente fez uma oferta para comprar a Groenlândia. E isso joga a gente bem no meio do mistério central dessa análise. O que faz essa ilha ser tão valiosa assim? Ok, vamos mergulhar nisso. A resposta não tá na superfície congelada, não. Tá no que tem por baixo e, mais importante ainda, onde a ilha fica no mapa. Essa ideia, que soa tão estranha, na verdade tem a ver com um valor estratégico bem real, bem concreto. Vamos começar então por essa oferta que colocou a Groenlândia de repente nos holofotes. Para entender esse interesse todo, a gente precisa olhar para muito além do gelo e sacar qual é o verdadeiro valor estratégico da ilha. A primeira pista, e talvez a mais crucial de todas, é a posição geográfica dela. A Groenlândia fica bem no cruzamento do Atlântico Norte com o Oceano Ártico, e só isso já faz dela um imóvel geopolítico de um valor que, olha, é difícil até de calcular. E agora a gente começa a conectar os pontos. A Groenlândia funciona como um verdadeiro posto de sentinela estratégico. A localização dela é essencial para o sistema de defesa de mísseis americano. E tem mais. Com o derretimento do gelo, estão surgindo novas rotas de navegação. Isso está transformando o Ártico numa nova fronteira, sabe? Comercial e militar. E claro, aí entra a disputa entre potências como Estados Unidos, Rússia e China. Mas a localização é só uma parte da história. A segunda pista para entender o valor da Groenlândia leva a gente para debaixo dessa camada enorme de gelo. O que será que está escondido lá? Essa é uma pergunta de milhões, ou quem sabe de trilhões. O aquecimento global, que é uma ameaça gigantesca, está, por um paradoxo, começando a revelar uma riqueza que pode ser absurda. E essa frase resume perfeitamente a situação. A demanda mundial por metais e minerais, principalmente para essa transição energética que a gente tanto fala, está colocando a Groenlândia no centro das atenções. Ela é vista como uma possível nova fonte de riqueza. A lista, olha, é de impressionar. A gente está falando de elementos que são essenciais para a tecnologia moderna e para a economia verde. Terras raras, por exemplo, são cruciais para tudo, de celular a sistema de defesa. E o lítio é o coração das baterias que estão movendo a revolução dos carros elétricos. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva. As reservas da Groenlândia são, sim, bem grandes. Mas esse gráfico mostra que ainda são modestas se a gente comparar com gigantes como a China. Só que, no mundo que está desesperado para diversificar as fontes e não depender de um país só, mesmo essa quantidade se torna extremamente atraente. Pois é, o ponto crucial é esse. O potencial é uma coisa, a realidade é outra, né? Explorar esses recursos todos num ambiente polar super hostil é uma operação dificílima e caríssima. Então, aquele Eldorado todo, por enquanto, ele continua, na maior parte, bem trancado debaixo do gelo. Mas, afinal, quem decide se esse Eldorado vai ser explorado ou não? E isso nos leva à pista mais importante de todas, que não são os minerais debaixo do gelo, mas sim as pessoas que vivem lá. Elas são o verdadeiro tesouro. Para ter uma ideia do que isso significa, é menos gente do que cabe em muito estádio de futebol por aí. É uma população bem pequena para uma área tão gigantesca, o que torna a cultura e a identidade deles ainda mais especiais. Ou seja, não é um território desabitado só esperando para ser explorado. É uma nação com uma identidade muito forte que já cuida dos seus próprios assuntos e que sonha em se tornar totalmente independente da Dinamarca. E os recursos minerais são vistos como talvez a chave para conseguir essa independência econômica. E no coração dessa identidade está a língua, o Kalaallisut. Ela se tornou a única língua oficial em 2009, um passo simbólico e muito poderoso nessa jornada da Groenlândia em busca de autonomia. E essa língua é super rica em diversidade, cheia de dialetos que mudam pelo país. Olha só a diferença da palavra para pessoa no oeste e no leste. É só uma pequena amostra da profundidade cultural que existe nessa nação. Então, como é que todos esses fatores, a geografia, os recursos e o povo de Kalaallit Nunaat, que significa terra dos groenlandeses, se juntam para moldar o presente e, principalmente, o futuro da Groenlândia? A história da Groenlândia é uma longa, longa jornada em busca de autonomia. Desde os primeiros vikings, passando pela colonização dinamarquesa, até os passos decisivos rumo à soberania, como sair da comunidade europeia e conseguir o autogoverno.
Cada um desses momentos ajudou a construir a situação que a gente vê hoje. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do começo. A oferta de compra não era só sobre gelo ou minério. Era sobre tudo isso junto. Uma peça de xadrez geopolítico, um possível tesouro econômico e uma nação no momento decisivo da sua história. E tudo isso acontecendo bem no epicentro das mudanças climáticas. Toda essa situação coloca a Groenlândia numa encruzilhada histórica, o que nos leva à pergunta final: que caminho eles vão escolher para o futuro? A Groenlândia está literalmente numa encruzilhada. A exploração dos recursos poderia bancar a independência total, mas a que custo para o seu meio ambiente que é tão frágil? A decisão que for tomada não vai afetar só os 56 mil habitantes de lá. Vai ter um efeito cascata no mundo todo. O futuro deles, de certa forma, acaba sendo um pouco do nosso também.